Fala pessoal, tudo bem? Professor Daniel aqui e hoje a gente vai estudar semelhança de triângulos. Só antes da gente começar, galera, aqui queria pedir para vocês, deixa aquele like aí para mim no vídeo que isso me ajuda bastante e eu vou estar sempre produzindo novos conteúdos aí para dar aquela forcinha para vocês, tá bom? Então vamos começar abrindo a nossa discussão aqui, galera, vendo o que são triângulos semelhantes. Então olha só, pessoal, a ideia de semelhança de triângulos vem do seguinte, imaginem que eu tenho um triângulo qualquer aqui, ó. Coloquei aqui um triângulo, certo? Aí eu vou pegar esse triângulo aqui, galera, e vou aumentar o tamanho dos lados dele, mantendo os ângulos. Então, olha só, vou pegar esse triângulo aqui, certo? E vou ampliar os lados dele, mantendo-se os ângulos, certo? Então, vejam só o que eu estou fazendo aqui, ó. Aumentei o tamanho desse triângulo, mantive os ângulos dele, mas a ideia aqui é como se eu pegasse cada um dos lados desse triângulo pequeno e multiplicasse, por exemplo, aí por 1, por 2, por 3, por 4, certo? Nesse caso aqui daí eu vou ter um triângulo que é maior, tudo bem? Mas todos os ângulos aqui eles vão se conservar. E nesse caso então nós temos triângulos que a gente fala, que a gente diz semelhantes, tá bom? E a gente tem aí alguns casos de semelhança de triângulos, pessoal, que a gente vai discutir agora, eu vou mostrar eles para vocês, olha só. Primeiro caso de semelhança de triângulos aqui é o caso AA, ou caso ângulo-ângulo, certo? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que se eu tenho um triângulo ABC e um triângulo A'B', C', e vejam aqui que nesse primeiro triângulo que é menor, eu tenho dois ângulos, um de 50 graus e outro de 70 graus, aí aqui eu tenho um outro de 50 graus e de 70 graus, e observem que entre esses dois triângulos, muito embora esse aqui seja maior do que esse, né, eu tenho entre eles dois ângulos que são iguais, ó, 50, 50 e 70, 70. Nesse caso aqui, então, pessoal, o que a gente sabe? Se a gente tem dois ângulos iguais entre esses triângulos, o terceiro necessariamente também é igual, porque a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo ela sempre vai fechar 180 graus, né? Então, nós temos necessariamente triângulos que são semelhantes, ou seja, os lados deles são todos proporcionais. A ideia, como eu já disse, é como se eu pegasse os lados desse triângulo menor e multiplicasse por 2, por 3, certo? Tudo bem? Esse aqui dá então o primeiro caso. Segundo caso de semelhança de triângulos, galera, é o caso LAL, ou caso lado, ângulo, lado. O que a gente tem aqui nesse caso aqui? Vejam só, se eu tenho dois triângulos aqui, ó, ABC e A', B', C', aí nós temos aqui dois lados entre eles que são proporcionais. A gente bate o olho aqui e a gente vê, né? Aqui eu tenho um lado 3, aqui eu tenho um lado 6, multipliquei o lado 3 por 2 para chegar no 6. Aqui eu tenho um lado 2 e aqui eu tenho um lado 4, multipliquei esse lado por 2 para chegar no 4. E além disso, eu tenho dois ângulos entre eles aqui que são iguais, certo? Congruentes. Então aqui daí eu tenho um ângulo de 30 graus, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus também. E eu tenho lados correspondentes que são proporcionais, certo? Dois lados correspondentes que são proporcionais entre si. Nesse caso, então, a gente tem triângulos que são necessariamente semelhantes, tá, galera? Beleza? Não falei isso ainda, mas a gente pode escrever isso assim, ó. O triângulo ABC é semelhante, tá? Como se fosse um tiozinho ali, né? Semelhante ao triângulo A'B', C'. Tudo bem, pessoal? Beleza? Prosseguindo aqui, galera. Terceiro caso de semelhança é o caso LLL, ou caso lado, lado, lado. Galera, esse caso de semelhança vem da explicação que eu passei para vocês lá no começo. Vejam só. Aqui eu tenho o triângulo ABC, aqui eu tenho o triângulo A'B', C'. Esse triângulo aqui nitidamente maior do que esse, certo? E aqui eu tenho ainda que eu tenho entre esses dois triângulos lados que são proporcionais, certo? Vejam só, galera. 2 e 3, 2,4 e 3,6 e 4 para 6, tá? Claro, galera, que não está tão nítido assim, mas eu consegui perceber aqui, ó, que a razão de proporção entre os lados desse triângulo e os lados desse triângulo é 3 meios. Olha só, o que significa isso? Que para eu chegar desses lados, em todos esses lados aqui, basta que eu pegue cada um dos lados do triângulo menor e multiplique por 3 meios, certo? Ah, professor, mas eu não ia conseguir perceber isso, como é que eu ia fazer? Bom, se eu pegar aqui, galera, o 3 e dividir por 2, eu vou chegar nessa razão de proporção. E se eu dividir todos os lados do triângulo maior por todos os lados do triângulo menor, eu consigo perceber que eu estou chegando na mesma razão de proporção. Logo, todos os lados são proporcionais, portanto, eu tenho triângulos que são necessariamente semelhantes novamente, tá? De novo, pelo caso LLL ou caso lado, lado, lado. Tudo bem, pessoal? Esses são aí os três casos de semelhança de triângulos que a gente tem. E agora nós vamos fazer alguns exercícios aí para praticar. Vejam só.
Exercício 1. Observe a figura. As medidas indicadas estão em centímetros. Então, olha só, aqui daí a gente tem uma figurinha. Temos aqui alguns lados que foram fornecidos. Temos x e y, que é o que o problema vai pedir. Aí ele pede aqui, né? Se a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo D, o B e o D aqui são congruentes, então, calcule o valor de x e y. Quer saber aqui o valor de x e o valor de y, correto? Bom, galera, então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar uma semelhança de triângulos, mas primeiro eu tenho que garantir isso, né? Tenho que ter alguma propriedade, algum dos casos lá que a gente viu que garanta que esses triângulos aqui, eles são semelhantes. Quais triângulos, professor? Aqui, ó, pessoal, tem o triângulo ABC e aqui daí eu tenho o triângulo CDE. É com esses triângulos aqui que eu vou trabalhar, tá bom? Então vejam só, galera. O que eu tenho aqui, ó, que eu percebi? Primeira coisa que eu percebi aqui é que eu tenho aqui dois ângulos que são opostos pelo vértice. Vou chamar de ângulo C e ângulo C. E além disso, como o problema já disse, eu tenho aqui que o B e o D são congruentes e tenho mais dois ângulos que também são congruentes nesses triângulos aqui, né? Logo, eu vou ter triângulos semelhantes pelo caso AA, tá bom? Triângulos semelhantes pelo caso AA. Agora, o que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que achar os lados correspondentes para que eu possa aplicar a semelhança de triângulos aqui. Mas quais são os lados correspondentes, galera? Esse tipo de problema aqui é um problema bem clássico aí que os examinadores utilizam para confundir os alunos. Então, vejam só o que está acontecendo aqui. Os triângulos são, sim, semelhantes. A gente já viu que, pelo caso AA, eles são semelhantes, mas só que o segundo triângulo aqui, ó, que é o CDE, ele está invertido com relação a esse. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse triângulo CDE aqui, que está aqui embaixo, inverter ele e deixar na mesma posição com esse aqui, para que eu consiga ver nitidamente os lados que são correspondentes e poder aplicar a minha proporção corretamente. Então, vejam, galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse triângulo aqui e vou inverter ele. Vou deixá-lo na mesma posição que esse, vou fazer aqui do ladinho, tá bom? Então, olha só. Ele é um triângulo maior, né? Vou colocar ele aqui um pouquinho maior, olha só. Coloquei ele aqui, certo? E vou colocar esse triângulo, vou fechar ele aqui para que a gente possa resolver o problema. Então, vejam só, pessoal, montei ele aqui, ó. Só que, olha só, o vértice D estava para baixo, virei para cima, esse vértice D vem para cá, tá? E além disso, pessoal, ó, eu virei ele para cima e tive que pegar esse vértice C e colocar desse lado. Então, além de tudo, eu inverti o triângulo aqui, ó. Logo, o C com o E vão ficar invertidos. Então, se o C estava desse lado, ele vem parar aqui. E se o E estava desse lado, ele vem parar aqui, ó. Agora, eu tenho aqui o meu triângulo, está na mesma posição que esse triângulo ABC aqui, né? Agora, basta que eu coloque os lados, né? Então, vejam, esse aqui era o lado Y que estava para baixo, que estava para cima, ele vem para baixo agora. Esse aqui é o meu lado Y, certo? Aqui daí eu tinha o lado 6 que estava desse lado, vai ser esse lado 6 aqui. E aqui eu tinha o lado 9, que também vou trocar de lugar, vou ter aqui o lado 9. Agora eu posso tranquilamente aplicar a minha semelhança de triângulo, certo, pessoal? Então vejam só, para achar aqui primeiramente o valor de x, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar um lado do menor triângulo, certo? E vou dizer que ele está para um lado do maior triângulo. Então vou fazer aqui, ó, o 2 está para 6, assim como o x está para o 9, pegando sempre os lados correspondentes, tá, pessoal? Então olha só, vou escrever aqui, ó, o 2 está para o 6, 2 está para o 6, assim como o x está para o 9. Agora, galera, antes de eu aplicar aqui a minha propriedade fundamental das proporções, eu vou simplificar. Olha só. O 2 e o 6 aqui eu consigo dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Vai ficar 1 e 3. Agora, basta que eu multiplique-os em x. Olha só, vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes x dá 3x. E 1 vezes 9 dá 9. Isso aqui daí é igual a 9. Agora, eu passo 3 dividindo. X vai ser igual a 9 sobre 3, portanto, vou ter aqui o valor de x igual a 3 centímetros, achamos o valor de x. Tá bom, galerinha? Beleza? Agora, eu vou aplicar a mesma proporção aqui para encontrar o valor de y. Basta que eu pegue os lados correspondentes, vou ter aqui o 2 está para o 6 novamente, certo? Só veja o seguinte, galera, como aqui eu já sei que o 2 sextos eu simplifico para 1 terço, já vou colocar aqui 1 para 3 simplificado, tá bom? É igual a 4 sobre y, ou 4 está para o y. 4 está para o y. Agora, novamente, tem uma proporção e vou aplicar a propriedade fundamental das proporções multiplicando em x aqui, ó. 1 vezes y dá y, igual a 3 vezes 4 dá 12. Portanto, y igual a 12 centímetros. Fechei o meu probleminha aqui. Tudo bem, pessoal? Certo? Tranquilinho, né? Ótimo. Vamos olhar mais um probleminha agora, pessoal? Olha só.
Problema de número 2. A figura a seguir representa dois terrenos planos ABDE e DEC. Então vejam só, galera. O ABDE aqui é um quadrilátero, certo? E o DEC aqui é um triângulo retângulo. E além disso, pessoal, não foi dado no problema, mas a junção dos dois terrenos aqui forma o triângulo retângulo maior aqui, que é o triângulo retângulo ABC, certo? Aí, prosseguindo. O terreno ABDE será destinado à construção de uma casa, ou seja, o quadrilátero aqui vai ser destinado à construção de uma casa e o terreno DCE a um jardim. E o triângulo retângulo aqui vai ser construído um jardim. Aí ele pergunta, qual o perímetro, soma dos lados, né, do terreno destinado à construção da casa? Ou seja, ele quer saber o perímetro desse quadrilátero ABDE aqui, tá bom? Bom, pessoal, então o que eu vou precisar? Eu vou precisar dessas medidas aqui, né? Eu já vou dar nome para elas. Vou chamar aqui esse lado AE de x, o lado ED eu vou chamar de y e o lado BD eu vou chamar aqui de z. Além disso, galera, uma outra variável que eu posso precisar vai ser esse lado aqui, debaixo do triângulo DC. Então, vou chamar ela aqui de W, muito provavelmente eu vou precisar, certo? Agora, algumas sacadas do problema. Galera, como é que eu vou fazer para encontrar essas incógnitas aqui? Pessoal, pode ser que haja uma semelhança de triângulos entre o triângulo ABC e o triângulo DEC. Só que eu preciso encontrar qual o caso que me garanta essa semelhança. Então vejam só o que vai acontecer aqui, pessoal. Entre o triângulo ABC e o triângulo DEC, a primeira coisa que eu estou vendo é que eles têm um ângulo em comum, que é o ângulo C, certo? E além disso, ambos têm um ângulo de 90 graus, né? Aqui daí, ó, pessoal, não coloquei aqui, mas aqui também eu tenho um ângulo reto. Então, se ambos eles são triângulos retângulos, têm um ângulo de 90 graus em comum, e além disso ainda tem o ângulo C em comum, logo eles têm dois ângulos em comum. Portanto, eles são necessariamente semelhantes pelo primeiro caso lá que a gente viu, que é o caso AA, certo? Basta então que eu aplique a semelhança. Só vejam, pessoal, os triângulos aqui eles estão invertidos um com relação ao outro, né? Os lados correspondentes não estão facilmente visualizáveis. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou inverter esse triângulo de baixo aqui para que eu consiga aplicar a minha semelhança tranquilamente. Então vejam só, vou pegar esse triângulo DC e vou invertê-lo. Vou colocar ele aqui no cantinho, ó. Colocar ele aqui na mesma posição do primeiro, do triângulo grande. Opa. Aqui daí. Beleza, ficou uma frestinha aqui, mas não faz mal. Aí, pessoal, olha só. O ângulo reto veio aqui para baixo, certo? O ângulo reto veio aqui para baixo. A hipotenusa aqui eu posso ver que é o W, chamei ela de W, certo? Além disso, eu tenho esse lado aqui que vai ser o Y, tá bom? Que vai ser o ladinho menor. E o lado de baixo aqui é esse que estava aqui em cima, que é 8, vem aqui para baixo 8 centímetros. Pronto, agora eu tenho os dois triângulos na mesma posição, certo? Vou até colocar os vértices aqui, ó. O vértice do ângulo reto é o E, tá? O vértice C tá aqui embaixo ainda, tá bom? E o vértice D foi para cima lá quando eu inverti ele. Então aqui daí eu tenho o vértice D. Pronto, agora eu consigo aplicar facilmente a minha semelhança de triângulos, tá, galera? Beleza. Pessoal, eu vou pegar um lado do triângulo menor e fazer esse lado do triângulo menor para o lado do triângulo maior. Então, vejam só. O que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou começar? Eu vou começar pegando aqui o 8 está para o 12, assim como o y está para o 5. Aí eu vou descobrir o valor do y. Então, olha só. 8 está para o 12, lado do triângulo menor está para o lado do triângulo maior. 8 está para o 12, assim como o y está para 5. Agora aqui eu vou simplificar, pessoal. Ó, o 8 com o 12, ambos são divisíveis por 4. Vou simplificar aqui, dividindo por 4. 8 por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3. Vou ter aqui daí 2 terços é igual a y sobre 5. Agora eu aplico a propriedade fundamental das proporções, multiplicando ela em x. 3 vezes y dá 3y, igual 2 vezes 5 dá 10. Agora eu passo 3 dividindo, vou ter aqui que o y é igual a 10 terços de centímetros. Ó, professor, mas deu fracionário. Não tem problema, tá, galera? Beleza? Normal, isso aqui acontece de vez em quando. Ah, detalhe aqui, ó, que não é centímetro, é metro, né? Tá trabalhando com terreno. Então, 10 terços de metro. Tudo bem? Encontrei o meu valor de y, mas eu ainda preciso do valor de z e de x. Galera, um detalhezinho bacana aqui, ó, um detalhezinho importante que eu saquei aqui é o seguinte, ó. Eu não vou precisar utilizar semelhança de triângulos para descobrir o valor de x. Por quê?
Pessoal, aqui eu tenho um lado do triângulo retângulo maior, aqui eu tenho outro lado do triângulo retângulo maior, logo por Pitágoras eu consigo descobrir todo o meu lado AC aqui, ó, certo? AC. E galera, para quem assistiu a aulinha, a videoaulinha que está aí no canal, que eu falei somente sobre triângulos retângulos, eu mostrei para vocês que a gente tem alguns triângulos retângulos que têm valores notáveis. E olha só, um deles é o triângulo retângulo de lado 5, 12 e 13. Tá? Então, se aqui é 5, aqui é 12, ele é um triângulo retângulo, então o AC necessariamente vai ser igual, necessariamente vai ser igual a 13 metros. Logo, pessoal, o x aqui é o que falta do 8 para o 13, né? Então, se aqui mede 8, de 8 para 13, faltam 5 centímetros. Então, já sei aqui de antemão que o x é igual a 5 metros, desculpem. 5 metros aqui, então, o meu x, certo? Observem que eu já tenho o meu y e já tenho o meu x aqui em cima. Agora, está faltando somente o meu valor de z aqui, né? Certo? Já achei o y, já achei o x, está faltando aqui somente o meu valor de z. Mas, galera, observem aqui que para eu encontrar o z, né, basta eu pegar aqui o 12 e subtrair do w. Mas eu não tenho w ainda, então vou ter que aplicar aqui uma semelhança de triângulos para encontrar o w. Então, olha só, pessoal, novamente eu vou fazer lado EC está para o lado BC aqui, correspondentes, né? E olha só, galera, eu já sei que o 8 sobre 12 eu vou simplificar para 2 terços. Então, já vou colocar aqui 2 terços, tá bom? 2 terços, fazer uma barrinha aqui, o 2 terços, aqui daí está para W sobre 13, que é a hipotenusa aqui. Agora, eu vou aplicar a propriedade fundamental das proporções, ó. Apliquei aqui, vai ficar 3 vezes W dá 3W, é igual a 2 vezes 13, que dá 26. Passo agora o 3 dividindo, W vai ser igual a 26 terços de metro, tá bom? Galera, achei meu valor de W, agora para eu achar o valor de Z, basta pegar o 12 e subtrair do 26 terços, né? Então, olha só, 12 menos 26 terços vai ser o meu valor do Z. Aqui daí preciso tirar o MMC, que eu sei que é 3, né? Isso aqui daí vai ficar o quê? 3 e 3. Aqui não tem nada, mas fica implícito, né, pessoal? Embaixo do 12 é 1, tá bom? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 12 dá 36. Aqui só repete o 26. Aí aqui daí eu vou ter 26 menos 36. Eu vou ter aqui um Z também igual a 10 terços, né? 10 terços, achei aqui o valor de Z, que é igual também a 10 terços de metros. Mas o problema, ele me pediu o quê? O problema, ele me pediu a soma dos lados, que é o perímetro aqui do quadrilátero ABDE. Então, basta que eu some tudo, né, galera? Vou ter que somar aqui daí, ó. Vou ter que somar aqui esse 5, com esse x aqui, que também é 5, com 10 terços, com 10 terços. Então, isso aqui vai ser o quê, ó? 5 vezes 2, mais 10 terços vezes 2. Esse aqui daí vai ser o perímetro do quadrilátero como um todo. 5 vezes 2 dá 10. Aí aqui mais 10 vezes 2 dá 20 terços, mais 20 terços, certo? Aqui daí MMC novamente. Só que daí vai ficar o quê, pessoal? 30 sobre 3, mais 20 sobre 3, certo? 30 mais 20. Vou ter aqui daí um perímetro total, chamado de P, igual a 50 terços de metros. Quase não coube, mas coube aqui. Tá bom? Isso daqui daí então é a resposta do problema. Uma resposta um pouco estranha, né, galera? Fracionária aqui, mas não tem problema algum, isso aqui acontece de vez em quando, tá? Bom, pessoal, essa daqui então foi a minha aulinha de semelhança de triângulos para vocês. Espero ter ajudado vocês aí, galera. E, pessoal, se os meus vídeos ajudam ou já ajudaram vocês aí de alguma forma, assina meu canal, vem comigo e não esquece de deixar o like nesse vídeo, que isso me ajuda bastante e eu vou estar sempre ajudando vocês aí na medida do possível, tá bom, galera? Pessoal, valeu pela videoaula, até a próxima, tchau!